Você já viu alguém errado, alguém que precisava ser restaurado e pensou assim: ah, isso não é problema meu? Por que que algumas pessoas veem problemas, sentem a dor, mas mesmo assim seguem a vida normal, enquanto outras veem a mesma situação e aquilo se transforma em um chamado? Foi exatamente isso que aconteceu com Neemias. Ele viu a ruína do seu povo, sentiu aquela dor e decidiu buscar a Deus antes de qualquer atitude. E hoje nós vamos aprender três atitudes que transformam dor em propósito. A paz do Senhor, queridos professores, meu nome é Joana Machado e, como eu sempre falo, é de fato uma alegria poder estar aqui mais uma vez para caminharmos juntos no preparo da aula da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Campo Grande. E agora eu te faço um convite. Pegue sua Bíblia, sua revista, seu caderninho de anotações, porque ensinar a palavra não exige somente informações. Exige de nós um coração sensível à direção de Deus. E agora eu já vou aproveitar e compartilhar com os irmãos o nosso slide. Lição um: o chamado que transforma a dor em propósito. Texto áureo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias 1:4. Verdade aplicada. Devemos ter em mente que dependemos do Senhor e da direção do Espírito Santo no enfrentamento dos diversos desafios que surgem na jornada cristã. Objetivos da lição: compreender o contexto no qual Neemias estava inserido, saber como agir em tempos de adversidade e reconhecer que o chamado de Deus não depende das circunstâncias. Introdução. Neemias tinha uma posição confortável e respeitada como copeiro do rei, e poderia ter permanecido assim, sem grandes preocupações. Porém, a notícia do estado lastimável em que se encontravam Jerusalém e os judeus que viviam lá mudou sua vida. Nesta lição, com a história de Neemias, veremos que o chamado de Deus pode surgir em meio a momentos bastante difíceis. O tópico 1: a situação do povo e de Jerusalém. Imagine alguém que cresceu ouvindo histórias de uma cidade bonita, organizada, cheia de vida, mas quando volta, depois de anos, encontra tudo destruído. Casas abandonadas, ruas descuidadas, pessoas vivendo em dificuldade. E agora, uma pergunta. Se você voltasse para um lugar que você ama e encontrasse tudo assim, você simplesmente iria embora ou sentiria vontade de restaurar aquele lugar? Foi exatamente isso que aconteceu com Neemias. Ele estava, como vimos, em uma posição confortável, mas quando ouviu sobre Jerusalém em ruínas, algo mudou dentro dele. Porque quando Deus quer levantar alguém, ele começa pelo coração. Subtópico 1.1: a situação do povo. O texto diz que o povo vivia em grande miséria e também em desprezo. Jerusalém havia sido destruída,
Muitos foram levados cativos, e mesmo depois do retorno de alguns grupos, a realidade ainda era difícil. Eles enfrentaram escassez, oposição e falta de perspectiva. E aqui tem um ponto importante. Momentos difíceis não pedem permissão para chegar. Mas nós, enquanto servos de Deus, decidimos como vamos reagir nesses momentos difíceis. A situação de Jerusalém. Então a gente percebeu aqui que não era só o povo que estava em crise. A própria cidade refletia essa ruína. Os muros dessa cidade estavam derrubados, as portas estavam queimadas. E isso, o que significava isso naquela época? Isso significava vulnerabilidade. Porque os muros, eles representam proteção, representam segurança. E naquela época, eles também representavam identidade. Uma cidade sem muros era uma cidade exposta. E Jerusalém era o centro espiritual do povo. Restaurar Jerusalém era a mesma coisa que restaurar a identidade desse povo. Subtópico 1.3. Momentos difíceis unem propósitos. A notícia chega através de Hanani, e isso revela algo simples, mas importante para gente. Que Deus usa pessoas para nos despertar. Neemias não recebeu essa informação por acaso. E se pararmos para pensar, isso acontece o tempo todo na nossa vida. Por exemplo, às vezes temos uma conversa dentro de casa, uma situação que vemos acontecendo com alguém da nossa família e aquilo começa a nos incomodar por dentro. E você percebe que você não pode fingir que não está vendo isso. Vamos pensar agora num exemplo na igreja. Às vezes, dentro da igreja, percebemos uma necessidade, uma área na nossa igreja que precisa de cuidado, e aquilo começa a pesar no nosso coração. Não porque ninguém falou conosco, não porque estamos preocupados com o que as pessoas vão pensar, mas porque Deus está nos mostrando. Vamos pensar agora num exemplo pessoal. E às vezes é alguém que chega e fala algo muito simples, mas que aquela palavra fica e você percebe que não foi só uma conversa, foi um alerta, algo que mexe conosco, algo relacionado à nossa vida pessoal. E a gente percebe que foi assim com Neemias. A Nani trouxe a informação, mas quem gerou o incômodo em Neemias foi Deus. E aqui existe um princípio importante, que ninguém cumpre propósito sozinho. Se a gente parar para pensar, Moisés precisou de direção, ele precisou de apoio, ele precisou de gente ao lado dele. E em momentos difíceis, Deus, ele não vai apenas nos revelar o problema. Ele também vai aproximar de nós as pessoas certas. E hoje cabe uma reflexão para nós. Precisamos prestar atenção nas pessoas que Deus está colocando no nosso caminho, porque muitas vezes a resposta começa com uma simples conversa. Fechando esse tópico, a gente tem que pensar que Neemias não tratou aquela situação como algo distante. Ele sentiu profundamente a dor. E se pararmos para pensar, é assim que Deus começa uma obra.
Quando alguém se recusa a achar normal algo quebrado, algo deficiente, algo prejudicado no nosso meio, algo adoecido, algo fora da direção de Deus. Se nós formos resumir esse primeiro tópico em uma palavra, nós poderíamos chamar esse primeiro tópico de sensibilidade. E aí, essa será a nossa primeira palavra-chave: sensibilidade. Mas o mais impressionante não é a situação, foi a reação de Neemias. Por isso que eu falei da palavra sensibilidade. Porque a situação não era favorável, mas a reação de Neemias mostra uma sensibilidade à voz de Deus, uma sensibilidade a entender o direcionamento divino. As reações de Neemias, o tópico 2. Fazer aqui uma pergunta. Trazer isso mais para a nossa vida real. Quando surge um problema grande em nossas vidas, algo que a gente não espera, uma notícia difícil, uma situação que foge do nosso controle, qual é a nossa primeira reação? De verdade, irmão, qual é a sua primeira reação? O irmão ora? Ou a sua mente já dispara tentando resolver tudo? Já entra no desespero, começa as preocupações, começa aqueles pensamentos catastróficos, pensamentos apocalípticos, ou o irmão descansa em Deus? Descansamos ou antecipamos problemas imaginando cenários catastróficos? Ou tentamos carregar tudo sozinho e resolver, como se tudo dependesse de nós, como se todas as soluções estivessem na nossa mão? Porque a forma como reagimos revela em quem nós confiamos. E hoje eu nos convido a aprender com Neemias, porque ele nos mostra um caminho claro. Assentei-me e chorei. A reação de quem ama. Como reage alguém que ama alguém? Como reage alguém que ama a obra de Deus? O texto diz que Neemias se assentou e chorou. Parece algo muito simples, mas revela algo muito profundo. Revela que Neemias não estava indiferente à dor do seu povo. Ele poderia ouvir aquela notícia e seguir a vida normalmente. Ele estava no palácio, em uma posição estável, em uma posição de uma certa segurança. Nada daquilo atingia diretamente a vida de Neemias. Mas mesmo assim, ele se deixou afetar. Porque quem ama não consegue ser indiferente ao outro, aos acontecimentos na vida do outro. Agora, trazendo isso para a nossa realidade. Quantas coisas vemos que estão erradas, que estão quebradas, que estão confusas? Situações na família, situações na igreja, na vida espiritual. E a gente simplesmente segue a nossa rotina. Em alguns casos, a gente pode até se incomodar por algum momento, mas continua como se nada tivesse acontecido. E aqui, irmãos, existe um ponto importante. Nem toda emoção é profundidade. Tem coisa que nos toca, mas que não nos transforma. Tem coisa que nos emociona, mas que não gera em nós um movimento. E aí, agora eu vou fazer uma pergunta mais direta. O que realmente
nos faz parar, porque Neemias ele para, ele fala, assentei-me. Quando essa questão do assentei-me é dizer, eu parei tudo que eu estava fazendo. Eu parei para me conectar com aquele momento, com aquele acontecimento. O que realmente nos leva a parar e sentir o que está acontecendo. Muitas coisas nos emocionam por alguns minutos, mas o que realmente nos leva a dobrar os joelhos diante de Deus e jejuar? Porque o que você sente por alguns minutos não define a sua vida, mas o que te leva a buscar a Deus, isso sim define a direção. Quantos movimentos nós vemos nas redes sociais de pessoas comovidas com algum acontecimento e de repente ninguém sente mais nada? Quantas vezes as pessoas, elas, e até nós, sentimos por alguma coisa que está acontecendo com alguém totalmente distante, choramos, sofremos, mas não sentimos a dor do nosso irmão que senta ao nosso lado no banco. Mas Neemias não para aí. Neemias se assentou, chorou. Ele teve uma reação de quem ama, mas ele não parou. Ele lamentou por alguns dias. A reação de quem não se conforma. Porque depois de sentir a dor, Neemias tomou uma decisão. Ele não se conformou com o acontecimento. Ele não tratou aquilo como algo normal e seguiu a sua rotina. E aqui nós vemos uma diferença importante. Sentir a dor, para nós, humanos, é inevitável. Às vezes sentimos dores e simplesmente passa, momentâneas. Mas se conformar é uma escolha. Então, às vezes, nós sentimos coisas que nós nem temos muito governo sobre isso. Simplesmente sentimos, nem queremos sentir. Mas o conformismo é uma escolha nossa. Nós podemos escolher seguir em frente com a nossa rotina, nos conformando com a situação, ou podemos simplesmente não nos conformar com o acontecimento. Então, mostra aqui que ele não foi uma reação humana temporária. Ele se lamentou por alguns dias. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Quantas situações a gente sabe que não estão bem, mas a gente simplesmente aprende a conviver com elas? Coisas na família, na nossa vida espiritual, até dentro das nossas igrejas. E com o tempo, a gente simplesmente para de reagir. A gente se conforma, a gente perde a sensibilidade, a gente já não sente mais, aquilo já não nos incomoda. Não porque a situação foi resolvida, mas porque simplesmente nos acostumamos. E o problema é que o conformismo, ele é algo silencioso. Ele não faz estardalhaço, ele não faz barulho. Ele vem de uma forma sutil. A gente vê, a gente se incomoda, daqui a pouco a gente vê de novo, incomoda menos um pouco, e daqui a pouco simplesmente a gente vê e aquilo continua, porque o conformismo, ele nos paralisa. Neemias não aceitou aquilo como definitivo. Ele decidiu, isso não pode continuar assim. Foi o que aconteceu também com Davi. Enquanto todos já tinham aceitado a situação em relação a Golias, ele olhou e disse: Isso não está certo. Isso não pode continuar assim. Irmãos, grandes mudanças começam assim. Quando alguém decide não aceitar como normal aquilo que Deus nunca chamou de normal. Vemos aqui que o problema não é só, o perigo não é só o problema. É quando nós paramos de nos incomodar com o problema. E aí Neemias tem uma ação. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A reação de quem acredita na promessa.
Primeiro, a reação de quem ama. Segundo, a reação de quem não se conforma. E agora, a reação de quem acredita na promessa. Porque não basta só não me conformar, ficar chorando, lamentando e não fazer nada. A Bíblia nos ensina que a oração não é apenas um momento religioso. A oração é o lugar onde o coração se alinha. E quando você ora para a oração de Neemias, você percebe que ali existe um caminho. Ele começa primeiro reconhecendo quem Deus é. Antes de falar do problema, na oração de Neemias, que nós vemos lá em Neemias 1, do 5 ao 11, ele coloca Deus no centro da oração. Depois, Neemias confessa o pecado do povo. Ele olha para si mesmo, ele não aponta os erros dos outros, ele diz: nós pecamos. E isso é maturidade espiritual. Em seguida, Neemias lembra das promessas. Ele se apoia na palavra de Deus. Ele lembra o que Deus já havia prometido. Ou seja, a oração dele não é só um momento de emoção. Tem um fundamento. E só então, depois de reconhecer, de confessar, de trazer à memória aquilo que dá esperança, né? Lembrar das promessas, Neemias apresenta o seu pedido. Percebe a ordem? Deus primeiro, coração ajustado, palavra como base e depois o pedido. Antes de reconstruir os muros, Deus alinhou o coração de Neemias. E trazendo isso para a nossa realidade, quantas vezes a gente faz o contrário? Primeiro vem a pressa, o desespero, a ansiedade, a tentativa de resolver, e Deus vira a nossa última opção. Como se ele fosse a, a última opção da medicação. Vamos tentar outras coisas. Como se ele fosse o último remédio para os nossos problemas. Então agora eu vou fazer uma pergunta bem mais direta. Quando surge um problema, Deus é a sua primeira reação ou a sua última alternativa? Neemias seguiu um caminho muito claro. Ele sentiu, não se conformou e buscou a Deus. Se resumirmos esse tópico em uma palavra, nós podemos falar em oração. E agora nós chegamos no tópico 3. Chegamos num ponto decisivo da lição. Porque até aqui vimos a situação, vimos as reações de Neemias, mas temos que pensar. Neemias estava tentando resolver um problema ou ele estava respondendo a algo que Deus já tinha planejado? A Bíblia nos mostra que a restauração de Jerusalém não começou com Neemias. Ela começou muito antes, quando Deus falou através do profeta Jeremias. Jeremias anunciou duas coisas. Ele anunciou o cativeiro e ele anunciou também o tempo de restauração. Anos depois, Daniel lê essa profecia, entende o tempo e começa a orar. Isso revela um princípio muito importante. As promessas de Deus não eliminam a nossa ação. As promessas de Deus não eliminam a oração. Ao contrário, elas ativam a oração. Vamos pensar numa construção. Quem olha de fora vê um prédio sendo levantado, não consegue saber o tempo do projeto, não consegue quanto tempo que levou, quanto tempo que sonharam aquele projeto, quanto tempo o projeto já existia. A gente considera aquela obra quando ela começa a levantar, quando acontece. E com Deus também é assim.
Quando Neemias aparece na história, Deus já tinha definido o que iria fazer. Logo, Neemias não iniciou essa restauração. Ele simplesmente se alinhou com o que Deus já havia determinado. Porque muitas vezes achamos que estamos tentando resolver algo, achamos que estamos tendo uma ideia muito criativa, quando na verdade Deus está nos chamando para participar do que ele já decidiu fazer. E isso levanta uma questão. Se Deus já tinha determinado a restauração, por que havia tanta dificuldade? Por que tudo estava em ruínas? E é aqui que começamos a entender uma realidade que a Bíblia revela. Nem tudo se resolve apenas no plano natural. Existe uma dimensão espiritual envolvida. E é exatamente isso que vemos quando olhamos para a experiência de Daniel. Porque entre a promessa e o cumprimento dessa promessa existe um campo de batalha. E talvez isso explique por que algumas áreas das nossas vidas parecem tão travadas. Às vezes não é falta de esforço, não é falta de promessa, mas muitas vezes pode ser falta de discernimento espiritual. E por isso, nós entramos no subtópico 3.1, batalha espiritual. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. A queda de Jerusalém não foi um acontecimento inesperado. Deus já havia falado sobre isso ao profeta. E ele anunciou o cativeiro, mas também definiu um tempo da restauração. Anos depois, como nós falamos, o profeta Daniel lê essa profecia, entende que o tempo estava se cumprindo e toma uma decisão. Ele começa a buscar a Deus em oração. Ou seja, ele não ficou apenas com a informação que ele recebeu, ele se posicionou espiritualmente. E é nesse momento que a Bíblia revela algo que nem sempre percebemos no dia a dia. Que existe uma realidade espiritual acontecendo neste exato momento, mesmo quando nós não conseguimos enxergar. A experiência de Daniel mostra isso. Enquanto ele orava, existia uma resistência no mundo espiritual. E o Novo Testamento, como nós vimos aqui, confirma essa verdade. Essa nossa batalha não é contra pessoas, mas contra as forças espirituais. E é importante que tenhamos de fato equilíbrio. Nem tudo é espiritual. Mas também não podemos viver como se nada fosse. Quantas vezes a gente tenta resolver tudo só no natural, com esforço, com estratégia, com argumentos e ignora completamente o aspecto espiritual? Existem situações que não mudam apenas com a nossa ação, mas que exigem de nós um posicionamento espiritual. Por isso, entender essa dimensão é essencial. Porque sem discernimento espiritual, a gente luta do jeito errado, a gente gasta energia desnecessária e a gente se desgasta sem avançar. E para termos sucesso nessa batalha, nós precisamos usar armas humanas? Uma pistola, um fuzil, uma espada? Socos e pontapés? Se estamos falando de uma batalha espiritual, nós precisamos de armas espirituais. E diante dessa realidade, surge mais uma pergunta. Como o povo de Deus, como nós temos enfrentado as nossas batalhas? A Bíblia ela é muito clara. Ela nos mostra que os recursos não são humanos. Não é só com estratégia, não é só com esforço. E eu não estou ignorando que precisa de algumas ações nossas, muitas coisas precisarão de ações nossas. Precisarão sim de estratégias, precisarão sim de recursos humanos. Mas Neemias, ele nos mostra um caminho simples, mas é um caminho bem profundo. Ele não começou agindo, ele começou buscando a Deus. Isso envolveu três coisas que sustentam a vida espiritual: oração, jejum e dependência de Deus. A oração, porque ela nos conecta a Deus. O jejum, porque ele nos ensina a negar a nós mesmos. E a dependência, porque ela nos lembra quem está no controle. O controle não está nas nossas mãos.
E o próprio Jesus nos deu esse exemplo. Antes dele iniciar o seu ministério, ele jejuou. Ou seja, antes de agir no público, ele se fortaleceu no secreto. O problema é que hoje a gente tenta resolver coisas espirituais com uma vida espiritual muito fraca. E o inimigo, ele não precisa nos parar. Se ele conseguir nos manter ocupados demais para buscar a Deus, ele já vence. Porque disciplina espiritual não é uma opção, é um fundamento da nossa vida cristã. Porque não adianta, irmãos, reconhecer que existe uma batalha se nós não usarmos as armas corretas. E entendendo que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, nós entramos no subtópico 3.3, confiando em Deus. O capítulo 1 do livro de Neemias mostra um homem profundamente entristecido. Neemias estava de fato sofrendo, mas ele não entrou em desespero. Ele fez algo que muda tudo. Ele levou a sua dor para Deus. Isso parece simples e até muito óbvio, mas infelizmente não é o que a maioria faz. Normalmente, quando enfrentamos um problema, a gente tenta resolver sozinho, a gente tenta dar um jeitinho, a gente se preocupa demais, porque se preocupar é algo humano, mas se preocupar demais é adoecedor. A gente se desgasta emocionalmente e só depois, se sobrar força, a gente vai e ora. Só que Neemias, ele fez o contrário. Antes de agir, antes de falar com qualquer pessoa, ele falou com aquele que pode todas as coisas. Ele falou com o dono do projeto. Ele falou com o dono da promessa. Ele falou com Deus. A oração, ela não é uma fuga da realidade. A oração é alinhamento com Deus dentro da realidade. Ela até pode não eliminar o problema imediatamente, mas ela posiciona o nosso coração. E a Bíblia ensina isso claramente. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aqui não está falando que a gente não vai ficar ansioso. Aqui está falando da gente abraçar e caminhar com a ansiedade. Aqui está falando que a gente precisa apresentar a Deus, se apresentar a Deus através da oração, através de súplica e já com coração grato. Grato porque confia. Confiar, ação de graça antes do cumprimento, é um ato de confiança daquele que sabe assim, não importa o que Deus vai fazer, Ele está no controle, Ele quer o melhor para mim. Eu estou fazendo a minha parte. Eu também estou usando as armas espirituais, porque eu entendo que tudo na vida do cristão precisa da utilização das armas espirituais. Porque o inimigo, ele não quer que nós avancemos. Ele não quer que avancemos profissionalmente. Ele não quer que avancemos relacionalmente. Ele não quer que avancemos conosco. Ele não quer que avancemos espiritualmente. Isso significa, não é que o problema com a oração, ele vai desaparecer na hora. Mas a ansiedade, ela vai perdendo a força. A mente, ela vai se organizando e o coração vai se firmando em Deus. Irmãos, muitas das maiores orações da Bíblia, elas foram feitas no silêncio. Nem todas foram registradas. Nem todas alguém viu. Muitas ninguém viu. Mas Deus ouviu. Porque quem aprende a confiar em Deus não se desestrutura diante das circunstâncias. E se formos, irmãos, resumir esse último ponto em uma palavra, para chegarmos à nossa palavra-chave, essa palavra é restauração. Mas não é qualquer restauração. É aquela que começa quando Deus entra na história. Juntando tudo o que vimos hoje, fica muito claro um caminho.
A sensibilidade, ela nos faz perceber. A oração, ela nos posiciona. E Deus traz a restauração. Mas isso não é só uma lição. Isso exige uma resposta. Qual dessas áreas nós precisamos de ajustamento hoje? Nós precisamos voltar a sentir? Precisamos voltar a orar? Ou precisamos voltar a confiar que Deus ainda pode restaurar? Escreve aqui no chat, ou então no seu caderno de anotação, qual foi a última batalha vencida. Mas quando o irmão for escrever esse testemunho, coloca lá também quais as armas os irmãos usaram. Os nossos testemunhos, eles são extremamente importantes. Primeiro, porque eles nos trazem à memória aquilo que nos dá esperança, nos encorajando para as próximas batalhas. E segundo, porque são combustível para aquele irmão que está começando, ou então aquele que já está muito cansado, que nem consegue lembrar das batalhas vencidas. Quantas vezes, ao ouvirmos um testemunho de alguém, nos lembramos de coisas que Deus fez por nós, de coisas que Deus fez em nós e que Deus fez através de nós? E quando eu falo para os irmãos anotarem, é para que nos dias difíceis os irmãos possam ir lá e olhar e perceber: essa é a minha ferramenta, essa é a minha vitória. O meu Deus não mudou. Neemias nos ensina aqui algo que a gente não pode ignorar. Deus, ele não procura pessoas prontas, pessoas perfeitas. Ele procura corações disponíveis. Porque quando um coração se alinha com Deus, o que parecia ruína se torna cenário de restauração. Esse foi o caminho de Neemias e precisa ser o nosso caminho. Que Deus abençoe a sua vida e fortaleça o irmão no seu chamado de ensinar a palavra de Deus.